Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa palestra semanal na nossa Casa Seara de Jesus. Agradecendo a Deus por este encontro, agradecendo a Deus por estarmos aqui reunidos numa mesma sintonia, que é a vontade de aprender, e já de antemão pedir a Ele essa assistência que nós tanto necessitamos para continuar esta vida com fé, com alegria, com esperança, com instrução. E é o tema do nosso encontro de hoje. Nós continuamos o estudo do livro Opinião Espírita e o item é o item 10 deste livro e fala sobre instrução espírita. É o tema que nós vamos abordar hoje. Mas já agradecendo a vocês por estarem conosco semanalmente, agradecendo aos alunos pela participação na nossa sala de aula virtual, agradecendo àqueles que colaboram com a nossa evolução, porque se juntos estamos aprendendo. E é por isso que nós estamos aqui, para dar sequência ao nosso estudo de hoje. E o que será que vem falar para nós, os nossos irmãos espirituais, sobre esse tema? Que ela também foi baseada na questão 799, do Livro dos Espíritos. E a questão é: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Então os Espíritos respondem: destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade, com certeza. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que ele pode assegurar seu futuro pelo presente. Destruindo os preconceitos de seitas, de castas e de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Então essa é a proposta que o Espiritismo traz para nós. Vale aqui refletir que nós espíritas acolhemos todas as religiões que fazem o homem progredir, que fazem o homem ser um homem melhor. Homem no sentido de humanidade. Então, quando nós escolhemos um caminho, e esse caminho nos traz alegria, felicidade, segurança, é o caminho que nós devemos seguir sempre. E muitos de nós escolhemos o Espiritismo. Pelo Espiritismo, nós sentimos segurança nessa evolução de estar aqui num corpo, não só pela primeira vez, já estamos aqui encarnados um grande número de vezes. Entretanto, hoje nós estamos na nossa melhor versão. Por que nós estamos na nossa melhor versão? Porque a cada estágio na carne, nós aprendemos mais e nós guardamos no nosso espírito, no arquivo espiritual, esse aprendizado. Por isso que é tão importante nós estudarmos. E o tema de hoje vem falar sobre isso, sobre essa importância dos estudos. Mas com a instrução espírita pautando essa formalidade intelectual de que nós precisamos. Ou seja, tudo que nós adquirirmos estagiando no corpo de carne, fica guardado nesse arquivo que, quando nós retornarmos à carne numa outra oportunidade, nós podemos acessar, se for providencial para aquele estágio. Bem como, quando nós desencarnamos, esse arquivo também nos vem à tona, não só dessa última reencarnação, mas das outras também. E isso é válido para todos nós. Mas o que o Espiritismo vem nos pedir, nos alertar, nos ensinar, é que não basta ter intelectualidade. Não basta nós acrescentarmos ao nosso espírito instruções materialistas
aquelas que são divergentes do espiritual. O materialista, ele se apega ao hoje. Acho que vocês já ouviram algumas pessoas falarem: eu só tenho uma vida, eu tenho que curtir muito essa vida, eu não posso desperdiçá-la. Já ouviram? Já falaram isso? Pois é, quando a gente não tem conhecimento, podemos falar isso. Nas nossas conversas, entre os pares, na nossa família, no grupo de trabalho. Mas quando nós nos atentamos à parte espiritual do nosso ser, que é fundamental, nós não conseguimos falar mais isso. Porque o Espiritismo vem nos mostrar que o que eu sou hoje provém de escolhas pretéritas, quando meu espírito estagiou em outros corpos. Então eu sou o resultado disso. Se eu sofro, consequência de escolhas infelizes. Agora, nesta vida eu também posso fazer escolhas infelizes e continuar galgando por caminhos espinhosos, difíceis, de sofrimento, porque eu continuo fazendo escolhas. E essas escolhas acarretarão numa outra oportunidade, com provas e expiações, às vezes ranger de dentes e muitas lágrimas. E a instrução vem para nós hoje da seguinte forma. Essa instrução, ela nos faz refletir sobre pontos importantes de nossas escolhas, principalmente em relação às profissões. O Espiritismo, quando adentra o nosso íntimo, faz-nos refletir em como agir diante de tudo que nós colocarmos às nossas mãos no nosso trabalho. Então ele começa falando que é uma escola benemérita. O Templo Espírita é um lar de luz, aberto à instrução geral para o entendimento das leis que regem os fenômenos da evolução e do ensino. Então, quando eu trato de questões espíritas, eu não estou tratando somente de questões que me remetem à religiosidade, à minha ligação com a divindade. Me remete também à minha forma e à minha conduta perante a minha vida cotidiana, de relação com aqueles que estão junto comigo na caminhada. Então ele fala assim: cada irmão de ideal entre as paredes que lhe demarcam o recinto, quando se pronuncia no grau do conhecimento que já conquistou, é comparável ao professor que fala da cátedra, que lhe pertence para a edificação dos alunos. Então, quando nós adquirimos certo grau de sabedoria, de inteligência, de intelectualidade, nós temos condições de nos colocarmos como professor para ensinar alguém, mesmo não tendo essa profissão. Se eu sou um exímio médico, um médico de excelência, mesmo que eu não tenha a designação de professor, eu posso ensinar alguém a ter as mesmas habilidades que eu adquiri. Então é nisso que ele fala. Qualquer profissão, mesmo aquelas que não são formadas na universidade, servem para alguém se tornar professor para outrem, pela experiência que já adquiriu. Mas o que o Espiritismo acrescenta nessa passagem? Ele fala que não se diga que um instituto terrestre de ensino usual, onde estejam pagas as explicações professoradas em aulas, seja mais importante. Então nós não podemos achar que só quem tem universidade, faculdade, se formou assim, tem o domínio do saber. Não, nós sabemos que a experiência da vida nos ensina muito, às vezes até mais. A matemática é instrumento inseparável da ciência, para que se meça a propriedade das grandezas. Sim, mas sem a educação do caráter, é possível de transformar-se em delírio de cálculo para a destruição. O que adianta ser um sábio matemático se ele não tem caráter? Ele vai usar isso para destruir o mundo, destruir as pessoas e acabar por destruindo a si próprio.
A linguística, nossa, descerra a estrutura dos idiomas. No entanto, sem espírito de fraternidade, o poliglota mais hábil pode não passar de um dicionário pensante. Adianta saber todas as línguas do mundo? Se eu não consigo ser fraterno para usar essa comunicação, para unir as diferentes, países, os diferentes países, as diferentes línguas, é difícil, é perda de tempo. A psicologia investiga as ocorrências da vida mental, a desdobrar-se nos meandros da análise psíquica. Sim, entretanto, sem o estudo da reencarnação, reduz-se a frio holofote, que desvenda males e chagas sem oferecer-lhes consolo. Ah, que maravilha quando a gente consegue unir essa informação das inúmeras reencarnações ao tratamento da psicologia. Porque o psicólogo, detectando a necessidade de assistência para alguma causa de aflição no ser humano, se não consegue compreender que talvez não seja nesta encarnação a causa desse problema, talvez ele tente sanar, dar um paliativo a essa situação, sabendo que vem de eras pretéritas, a frustração, o medo, a desilusão e tantos outros problemas que hoje o espírito se manifesta em doenças inúmeras. A história esclarece o passado, todavia não aguarda o objetivo de consertar a história presente de quantos lhe acolhem apontamentos e informações. Exatamente. O que adianta eu falar do passado, um passado histórico, se eu não tenho o objetivo de consertar aquilo que eu fiz de errado? E como que eu vou consertar? Tendo consciência de que os atos cometidos por mim são resultado do que eu sou hoje. É interessante, é maravilhoso ter esta informação para a nossa vida. Quando nós pensamos sobre isso, hoje nós conseguimos fazer tudo diferente. Sabendo que as escolhas que eu fizer hoje me remeterão a um futuro totalmente diferente, talvez muito feliz, ou um futuro de dor, eu posso escolher com muito mais tranquilidade, com muito mais segurança. Saber que há, além desta carne, um ser, um espírito que guarda as informações, que tem livre-arbítrio e que as experiências que ele tem são fundamentais para a sua evolução, faremos escolhas diferentes. Escolheremos com mais assertividade. E um título acadêmico atribui honrosa competência cerebral. Sim, contudo, apesar de todos os roteiros da deontologia, ou seja, das ferramentas, da sistemática que os médicos precisam ter em relação a atendimentos, não determina de modo positivo em renovação do sentimento. Mesmo um médico que tem as orientações profissionais a seguir, ele segue rigorosamente essas normas. Se ele não consegue renovar o sentimento para perceber, não um corpo de carne, mas um espírito ali presente diante dele, um espírito que sofre, que tem dor, que tem doenças, porque o espírito está doente, não consegue ser realmente um médico de excelência, por mais que ele tenha aqui na carne troféus e demarcações de uma carreira profícua. Atender às almas, atender e socorrer almas, precisa ler as almas. Amemos no templo espírita as escolas das diretrizes que nos orientam escolha e conduta. É no templo espírita que nós conseguimos. Lá nós teremos informações e orientações para fazer melhores escolhas e também renovar essa conduta. Porque uma conduta infeliz tem prejuízos grandiosos
para uma alma, um espírito que, mesmo sendo um espírito imortal, colherá os frutos das escolhas. Quando nós cometemos uma infração, essa infração ela não fica registrada só nesse período que nós estamos vivendo. Ela fica registrada no nosso histórico divino e infinito. Enquanto nós não sanarmos essa dívida, quitarmos esse débito e nos renovarmos, essa manchinha fica conosco. E essa manchinha, como alguns dizem, essa marca no nosso perispírito, é a marca que nos faz ser encontrados por aqueles que nos cobram uma conduta que não foi feliz em outra época. Então, às vezes as obsessões que nós, temos que cuidar aqui nesta encarnação, ela foi marcada no nosso perispírito e na nossa consciência, mesmo que nós não lembramos. E assim, aqueles débitos vão chegar, os cobradores vão chegar para que nós quitemos a nossa dívida. Então, dentro do templo espírita, abramos a alma com sinceridade. Olha que interessante. Aos que nos escutam, vamos abrir o nosso coração, pedir ajuda quando precisarmos, mas também ouvir com respeito os que nos dirigem a palavra, sem julgamento, sem críticas. Porque hoje eles podem estar te revelando uma falta, um defeito. E nós no passado, não tivemos nenhuma falta? Não cometemos nenhuma injustiça? E não fomos acolhidos com tanto amor numa casa espírita, no socorro? Com certeza. Se nós estamos aqui, alguém nos acolheu um dia, com palavras amigas, dando uma passividade carinhosa, nos dando instrução, e muitas vezes instrução espírita. Então, permutando experiências que nos corrijam as preferências e as atitudes, ou seja, ouçamos com respeito, para que também possamos um dia ter alguém a nos escutar, com esse respeito do qual nós necessitamos, porque somos todos carentes de carinho, de ajuda, de orientação. Então, o Evangelho, que substancia as mais altas normas para a sublimação do espírito, acima de todas as técnicas que afomoseiam a inteligência, não nasceu nem dos ritos, nem de imposições, nem de etiquetas, nem de culto externo. Ou seja, olha só que interessante. Sabe de onde veio? A maior mensagem descida dos céus à terra para dignificar a vida e iluminar o coração surgiu das palavras inesquecíveis de Jesus, que procurava o povo, e do povo que procurava Jesus. Então é da simplicidade. Independente da profissão que nós escolhemos, independente da profissão que utilizamos nesta encarnação para manter a nossa subsistência, a nossa alegria, a nossa satisfação interior, lembremos, meus irmãos, que se nós não colocarmos a fraternidade, a caridade, a bondade, se nós não tivermos esse olhar para o espírito, ela poderá ser apenas uma ferramenta materialista neste mundo. E nós sabemos que os materialistas, eles são limitados e sofrem, porque desconhecem as verdades divinas, as leis divinas. Eles vivem somente o hoje e esquecem de que têm experiências anteriores e que essas experiências de hoje serão a nossa representação amanhã. Seremos o que somos hoje, amanhã. Então procuremos ser melhor em todos os instantes da nossa vida, acolhendo, olhando com bondade, procurando
naquele que nos pede ajuda, uma luz. Procure a luz naquela pessoa que te pede ajuda e mostre para ela que ela é capaz. Todos nós temos condições de transformar a nossa vida. Todos nós. Precisamos conversar, precisamos trocar informações, precisamos trocar carinho, mas a escolha é nossa. Então, que o Templo Espírita seja para todos nós um lar sagrado e que lá tenhamos essa coragem, mas antes de tudo esse acolhimento para termos segurança de fazer escolhas mais felizes. Então agradeço a participação de todos, o carinho de todos e que estejamos juntos sempre, se não presencialmente, mas em pensamento, unindo-nos aos bons espíritos deste universo e que Jesus seja o nosso guia. Que assim seja, meus irmãos. Graças a Deus.